Olá, turminha, tudo bom? Bom, esse vídeo aqui é o vídeo de revisão. Então, aqui eu vou comentar um pouquinho sobre os exercícios de revisão que eu mandei para vocês. Bom, são 7 atividades, né, com alternativas até a letra E, do jeito que é na prova, né, só que na prova a gente, ao invés de ter 7 atividades, 7 questões, a gente tem 10 questões, e aqui a gente tem 7, porque cada uma delas representa um conteúdo do segundo bimestre. Então, vamos começar. A primeira questão, ela fala de frase, né? Uma questão que trata de frases. E ela diz o seguinte: assinale a frase nominal. Então, a gente estudou lá, né, o que é frase. Frase é todo e qualquer enunciado de sentido completo. Ele pode ter uma palavra ou mais de uma palavra, desde que tenha sentido completo dentro de um contexto. E aí a gente viu que existem 2 tipos de frase. A frase nominal, que é aquela que não apresenta na sua estrutura um verbo, e a frase verbal, que é aquela que apresenta em sua estrutura um verbo. Então, é a partir desses conhecimentos que vocês vão responder essa questão. Então, assinale a frase nominal. Primeira alternativa: ele chutou a porta. Bom, essa alternativa não pode ser correta porque a gente está procurando a frase nominal. E chutou é verbo. Alternativa B: o povo odeia os governantes corruptos. Aqui a gente tem a palavra odeio, que vem do verbo odiar. Logo, essa não é a alternativa correta também. A letra C diz: transmitirei o recado à sua namorada. Bom, a gente tem um verbo logo no comecinho, né, que é transmitirei. Então, essa também não é a nossa alternativa. A letra D diz: coragem, companheiro. E essa é a alternativa correta, porque coragem é um substantivo abstrato e companheiro é um substantivo comum. Logo, a gente não tem nenhum verbo nessa frase, né? Então, ela é uma frase nominal. Essa é a nossa alternativa correta. E a letra E é: a lanterna produzia boa qualidade. Bom, produzia é verbo, então essa não poderia ser de qualquer jeito. A questão número 2 traz pra gente uma placa escrito não pare, mas pire, né? Então, no lugar do A ali, parece que colaram um I por cima, né? E virou pire. E a questão diz assim: ao longo do bimestre conhecemos os conceitos de frase, oração e período. Né? Então, agora, para o finalzinho, a gente conheceu o conceito de frase, oração e período. De acordo com esses 3 conceitos, então, a gente sabe que essa questão vai cobrar o quê? Esses conhecimentos de frase, oração e período. O texto apresentado na placa é classificado como? Então, a gente vai responder isso aí, lembrando de frase, oração e período. Letra A, frase, né? Então, esse pire é uma frase? Tem sentido completo? Sim, tem sentido completo. Então, letra A, frase, pois há um sentido completo. Exatamente, até aqui correto. Oração, pois contém verbo. Pire é um verbo? Sim, né? Vem do verbo pirar. E período, composto, uma vez que contém uma locução verbal. Aí que tá o erro dessa alternativa. Porque aqui a gente só tem um verbo, né? Como é que a gente tem um período composto? A gente só tem um verbo, a gente não tem mais de um verbo. Não existe locução verbal aqui, a gente tem um verbo, um único verbo. Então, a letra A está errada por isso. A letra B diz que é frase, então tá certo também, pois há um sentido completo. Diz que é oração, pois contém verbo, tá certo. Mas diz que não é um período, porque não há sujeito. Período tem alguma coisa a ver com isso? Para ser período, ela tem que ter verbo e não sujeito. Então, essa daqui tá errada por isso. E, além do mais, se a gente tem verbo, tem um período sim. A letra C diz que é uma frase nominal, então a gente descarta. Porque se tem verbo, não é frase nominal, é frase verbal. A letra D diz que é uma frase, pois contém sentido completo, e tá certo, até aqui. Oração, pois contém verbo, certo também. E período simples, pois contém apenas um verbo, também certo, né? Na placa só está escrito pire. A única palavra é um verbo. E se a gente tem um verbo, a gente tem também um período. E simples. Então, a nossa resposta para o número 2 é a letra D, alternativa D.
de dado. A letra E tá errada automaticamente porque diz que não é uma frase, diz que não tem sentido completo. E tem. Vamos agora para a número 3. Bom, a número 3 começa com uma tirinha, né, que vocês vão observar. É uma tirinha de bichinhos. E pergunta quais são os tipos de frases que tem nessa tirinha. Aqui a gente não tá falando de frase nominal e verbal, mas sim de frase interrogativa, frase exclamativa e frase declarativa. E então, alguma ideia para um novo pensamento? Bom, isso aqui é uma pergunta. Se a gente tem uma pergunta, logo a gente tem uma frase interrogativa. No segundo quadrinho diz: um conceito que abale o mundo velho e traga esperança. Mais uma pergunta, mais uma frase interrogativa. O terceiro quadrinho diz: amar ao próximo, ponto de exclamação. Então, a gente tem aqui uma frase exclamativa. E o quarto diz: esse é meio batido, né? Esse né é uma junção do não com o é, né? Então, não é. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem entre as alternativas, né, frases declarativas negativas. E é por isso, porque tem a presença do não. Logo, essa aqui é uma frase declarativa negativa, apesar de ela apresentar um ponto de interrogação no final, né? Porque quando a gente fala isso, né, a gente está fazendo uma pergunta, mas ao mesmo tempo não, né? A gente não quer que a pessoa responda o nosso né. Então, apesar de ter um formato de pergunta, né, isso aqui é meio que uma afirmação, uma declaração. E aí a Joaninha responde, né, ainda lá no quarto quadrinho, mas não foi testado ainda. Então, a gente tem novamente a presença do não, numa declaração que ela dá. Então, sobre os tipos de frases dessa tirinha, pode-se afirmar que, letra A presença de frases interrogativas, beleza, certinho, né? Exclamativas, certinho também. E declarativas positivas, é aqui que tá o erro. A gente não tem frase declarativa positiva, e sim declarativa negativa. Então, a A não é. A letra B diz que nessa tirinha existem frases interrogativas, imperativas, a gente não tem aqui. Frases imperativas são aquelas que a gente tem a presença de um verbo que pede algo, que ordena algo, que orienta alguém a fazer algo. Aqui a gente não tem isso. E declarativas negativas a gente tem, mas aqui o erro tá nas frases imperativas, que a gente não tem. A letra C diz que há frases interrogativas, certo? E exclamativas a gente também tem, né? E declarativas negativas, a gente também tem. Então, ó, na letra C, a gente tem os 3 tipos de frases presentes na nossa tirinha. Então, a letra C é a alternativa correta. A letra D diz que é nenhuma das anteriores. Então, como é nenhuma das anteriores, a gente já encontrou uma certa, né? Então, letra C é a nossa resposta. Então, o volume 2, ele abordou com a gente também os adjetivos, né? Então, a gente viu o conceito dos adjetivos, o que são adjetivos. A gente viu, né, que os adjetivos, eles podem se flexionar em gênero, grau e número. E essa questão aqui vai tratar de flexão de grau dos adjetivos. Então, a gente tem 2 flexões, né? A gente tem o grau comparativo, que faz uma comparação, né? Como o próprio nome já diz, aí a gente tem a comparação de inferioridade, que é aquele que compara sempre uma coisa que é menos que a outra coisa. A gente tem o grau comparativo de superioridade, é aquele que compara dizendo que uma coisa é mais ou maior do que a outra coisa. E a gente tem também o grau comparativo de igualdade, né? Aquela que põe em pé de igualdade as 2 coisas que estão sendo comparadas. Além do grau comparativo, a gente tem também o grau superlativo, que pode ser absoluto, né? Aquele que ganha uma intensidade por ele sozinho. E pode ser também um grau superlativo relativo, aquele que ganha destaque em relação a um determinado grupo. Bom, a número 4, né? Sabendo disso tudo, a gente chega a número 4, que trata exatamente do grau superlativo. E diz assim: assinale a alternativa que contém o superlativo dos adjetivos.
quais adjetivos? Nobre, pobre, doce, amável e sagrado. Esse exercício aqui é um exercício que eu retirei do livro de vocês, então provavelmente vocês já fizeram esse exercício, tá? Mas ele está na revisão. Aqui não tem muita explicação, né? Existe um grau superlativo dos adjetivos e é isso que vocês precisam saber. É bom até dar uma pesquisada, às vezes a gente não sabe o superlativo de alguns adjetivos. Mas aqui, a alternativa correta é a alternativa B. Então, o grau correto desses adjetivos aqui é para nobre, nobilíssimo, para pobre, paupérrimo, para doce, dulcíssimo, amável, amabilíssimo e sagrado, sacratíssimo. Essa é a única alternativa que todos os adjetivos estão no grau superlativo de maneira correta. A número 5 traz pra gente uma frase que é: parabéns, você ganhou um carro. E pede pra gente classificar o emprego do parabéns nessa frase. Então, parabéns aqui é um substantivo? Não. É uma interjeição? É. Por que parabéns aqui é uma interjeição? A interjeição é uma classe de palavras que representa uma emoção de momento, né? E parabéns é um cumprimento, né, repleto de emoção que você deseja a alguém, né, em determinado momento. Logo, aqui ele faz papel de interjeição. Não é um adjetivo, não está classificando, não está caracterizando nada. Não é uma onomatopeia, porque não é um som, né, de alguma coisa, não está reproduzindo um som. E não é também um verbo. A número 6 traz uma tirinha do Agar, que tem um fundo de humor, né? Então, nessa tirinha, a gente vê lá no primeiro quadrinho o Agar, a mulher e uma outra personagem ali. O Agar está bebendo uma cerveja e a mulher dele diz pra ele que o que aconteceu com o marido esbelto, bonito e espirituoso com o qual eu casei há 20 anos. Ela faz uma pergunta a ele, né, dizendo que ele já não é mais o que ele era antes, quando ela conheceu ele, né, quando ela se casou com ele. Aí na segunda tirinha, a outra personagem faz a seguinte pergunta: então Agar não é seu primeiro marido? E aí que vem essa coisa do humor. Por quê? Porque ele pergunta isso como se não tivesse entendido que ela está se referindo ao Agar. Porque provavelmente ele não apresenta mais essas características. Então, a outra personagem ali não sei se quis brincar ou se realmente não reconheceu que o Agar já foi assim um dia. Aí a questão contextualiza as tirinhas pra gente, né? Fala que as tirinhas são textos que misturam imagens e palavras, né? Assim como os quadrinhos, exatamente porque as tirinhas são tiradas de quadrinhos e que elas têm o objetivo de despertar o riso no leitor. Então, elas têm essa coisa do humor, geralmente. E aí ela diz que na tirinha acima, né? Na tirinha do Agar, foram empregadas palavras que indicam as características dessa personagem, né? As características que a mulher dele admirava nele. Essas palavras, né, que caracterizam, que são adjetivos, elas contribuem para fazer esse efeito, né, para o texto ter esse efeito de humor. E por que elas contribuem? Essa é a questão. Então, letra A, são adjetivos, isso aí é fato, tá, gente? Se caracteriza, são adjetivos. Sabendo que são adjetivos, a gente já consegue descartar algumas alternativas. A letra B fala que são substantivos, então a gente descarta a letra B. E a letra D também fala que são substantivos, então a gente descarta a letra B e a letra D e fica entre a letra A C e a E. Indicam qualidades que o marido ainda possui? Não, ele já possuiu e não possui mais. Então, não é a letra A também. A letra C diz que são adjetivos e expressam qualidades que o marido costumava ter. E essa é a alternativa correta, né? Pelo que a gente analisou até agora. E a letra D diz que são adjetivos que mostram como o marido melhorou com o passar dos anos, né? Isso não é verdade, segundo a nossa interpretação da tirinha. Então, a letra correta aqui pra gente é a letra C, alternativa C. Por último, a número 7 vai tratar do uso da letra S e da letra Z em substantivos e adjetivos.
essa questão pede para a gente marcar o item abaixo que apresenta palavras grafadas de maneira errada. E aqui, né, a gente tem logo na letra A duas palavras grafadas de maneira errada: duquesa e baronesa. Porque essas palavras deveriam ser grafadas com a letra S, mas aqui estão grafadas com a letra Z. E como é que a gente sabe que essas duas palavras são grafadas com a letra S? Existe uma regrinha que diz que escrevem-se com S adjetivos pátrios, né? Então, adjetivos que indicam lugares e adjetivos que indicam títulos e origens. E aí, tanto duquesa quanto baronesa indicam títulos e origens. Bom, é isso. Acho que esses exercícios, eles representam bem o que vai ser a nossa prova, tá? Mas se vocês puderem dar uma estudadinha a mais nos conteúdos que são um pouquinho maiores, por exemplo, adjetivos, né, e frase, essa coisa da frase verbal, da frase nominal, dos períodos e orações, é bom para vocês. Tudo isso vai cair na prova, mas as matérias que são maiores, né, elas vão apresentar mais questões. Então, por exemplo, pode ser que a gente tenha mais de uma questão de adjetivos, que é uma matéria que a gente estudou em 2 capítulos. E frases também, que é uma matéria que a gente também viu em 2 capítulos. Então, prestem muita atenção nos enunciados e façam a prova com calma. Boa sorte para vocês, tá? Muito boa prova. Estou esperando nota máxima de todo mundo, hein?